Hoje nós vamos resolver a lista 3, que é a lista de classificação periódica. E também vamos falar de inox e redox, né? Ligações redox ou oxirredução. Beleza, então bora para a lista. Vamos começar aqui logo resolvendo a lista. A primeira questão da lista é essa aqui, ó. Para estimular um estudante a se familiarizar com números atômicos de um elemento químico, um professor cobriu as teclas numéricas de uma calculadora com símbolos de elementos químicos de número atômico correspondente, como mostra a figura a seguir. Nessa calculadora, se o estudante adicionar o elemento de maior número atômico com o de maior eletronegatividade, elevar a soma ao elemento cujo número atômico seja um número primo par e em seguida calcular o logaritmo do resultado, adicionando a tecla log, o resultado final será um dígito cuja tecla corresponde ao símbolo. Então vamos lá, olha só. Deixa eu botar aqui a caneta. Vou botar uma canetinha azul. Vamos nós. Se liga. Ele fala que se a gente pegar o elemento de menor número atômico, nesse caso o elemento de menor número atômico é o hidrogênio. Então o hidrogênio ali, né, se a gente for analisar na calculadora, equivale ao número 1. Aí ele fala somar com o de maior eletronegatividade. Quem tem maior eletronegatividade é o flúor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou somar a 9. Aí ele fala, elevar a soma do elemento ao número primo par. O único número primo par que nós conhecemos é o número 2. Então, elevar a 2. E aí ele fala para calcular o logaritmo do resultado. Ok? Então, ele quer o log disso aqui. Beleza? Bom, a aula hoje é de química, mas a gente pega umas manhas de matemática também. Aplicando as propriedades de logaritmo, esse 2 que está como expoente, a gente faz aquela propriedade do Pitelec, né? Dá um Pitelequezinho, ele vem para frente. Então vai ficar 2 vezes o log de 1 mais 9, 10. O log de 10, galera, ó, se a gente quiser saber o valor do log de 10, a gente pode escrever assim, ó. Log de 10 é igual a x. Aí a gente sabe que quando não mostra a base também é 10. Então, como é que resolve logaritmo? Base elevado ao resultado é igual o logaritmando. Então, vai ficar, ó, 10 elevado a x é igual a 10. Então, base igual, a gente desce os expoentes, né? Então, vai ficar x igual a 1. Então, o resultado do log de 10 na base 10 é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, o resultado desse cálculo aqui é 2. E 2 corresponde a quem? Ao gás hélio, que é um gás nobre que a questão fala. Então, a alternativa correta aqui para a gente vai ser a letra A. Corresponde ao valor de um gás nobre. É uma questão de química, mas com enfoque mais em matemática. E eu achei ela bem interessante, por isso que eu quis trazer ela para vocês. E a gente ainda revisa um pouco de matemática, né? Algumas propriedades de logaritmo, que eu falei para vocês que química e matemática, principalmente a parte de log, a gente vai ver alguns cálculos que utiliza ele. Então, é bom que aqui comigo vocês vão relembrar algumas propriedades de log. Questão 2. Questão 2, vamos lá. De acordo com a tabela periódica abaixo, assinale a alternativa incorreta. Então, vou sublinhar isso aqui, que ele está falando que é incorreta. Quanto à posição dos algarismos romanos que estão substituindo os elementos químicos. Beleza, vamos lá. O elemento químico representado por 2 é um gás nobre. Perceba que o 2 aqui está na última família aqui da tabela periódica. Então, realmente, ele é um gás nobre. Então, ele está correto. E a questão está pedindo que a gente assinale a incorreta. Então, eu não posso mexer nessa aqui. Letra B. A letra B fala para a gente, ó, o elemento químico representado por 7, né, em algarismo romano, possui número atômico 36. Então, vamos lá. O 7, cadê onde ele está? Ele está aqui. Então, se a gente for analisar, 1, 2, aqui vai estar o número atômico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então a letra B também está correta. O elemento químico representado por 9 possui uma massa igual a 133. O 9 ele está aqui, ó. Certo? Então como é que a gente faz para saber se essa massa é igual a 133? Aqui a gente teria que estar com a tabela periódica na mão para fazer essa análise, certo? Porque eu não tenho o número atômico para fazer o cálculo, não tenho nada. Então eu teria que estar com a tabelinha periódica na mão para a gente poder fazer essa análise. Mas o elemento químico 9 aqui está no lugar do césio, e o césio realmente tem massa igual a 133. Então ela estaria correta. D. O elemento químico representado por 1 é um gás de temperatura ambiente. É o hidrogênio, e hidrogênio é um gás a temperatura ambiente. Então, também está verdadeira. Só sobra para a gente a letra E. Mas vamos ler. O elemento químico representado por X, que é 10, pode ser classificado como um metal alcalino. O X está aqui ó, nos elementos de transição. Então, ele não tem como ser representado como alcalino. Então, a incorreta realmente é a letra E. Qualquer dúvida, vocês vão me parando, viu, gente? Qualquer dúvida, vocês vão pedindo para eu parar. Vamos lá. Pesquisas científicas têm mostrado que desejam um alimento específico nem sempre significa fome, ou até mesmo gula. O seu corpo pode estar querendo passar uma mensagem, inclusive de carência de minerais. Ter vontade de chupar gelo pode ser sinal de anemia e carência de ferro. Aí tem o número atômico do ferro 26. Querer comer queijo pode ser carência de cálcio, que tem o número atômico 20. Desejar carne pode ser carência de zinco, que tem número atômico 30. Chocolate pode ser carência de magnésio, que tem número atômico 20. E vontade de comer doce pode ser carência de cromo, que tem número atômico 24. Esses minerais apresentam elétrons mais energéticos em seu estado fundamental, que constituem diferenças em relatos de configuração eletrônica. A classificação a que pertencem, aí na letra A pede, construa a configuração eletrônica para o elemento cálcio e cromo, justificando diferenças existentes. E letra B fala, especifique a família que pertencem esses elementos. Então, para uma questão como essa aqui, nós temos que fazer o diagrama de Linus. Então, a gente vai lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Aí vem 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14. Aí vem 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. Aí vem 6s2, 6p6, 6d10. E aí vem 7s2 e 7p6. Esse é o diagrama de Linus Pauling. Ele quer a configuração do cálcio e do cromo. Vamos lá. Cálcio, ele fala pra gente que o número atômico é, cadê, 20. Então, o número atômico do cálcio é 20. Então, como é que vai ficar a configuração eletrônica do cálcio? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6 e 4s2. Então, eu tenho 10, 20. 20 elétrons, está feita a distribuição eletrônica, ok? E a do cromo a gente tem que ter um certo cuidado com a do cromo, por quê? Porque o cromo, ele não segue o diagrama de Linus Pauling. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com ele, porque ele não segue o diagrama de Linus Pauling. Ele é uma das exceções. Então, vamos lá. Se liguem aqui. Ó, 1s2. Vou fazer de acordo com o
Diagrama de Linus, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, não, no caso é 4s2, e vai ficar 3d4. Seguindo o diagrama de Linus seria esse. Só que tem uma exceção. Quando termina com ns2 e nd4, nesse caso como ficou do cromo aqui, ó, o elétron do subnível anterior vai decorrer para o próximo elétron. Então vai ficar ns1, nd5. Sempre assim. Terminou com s2, d4, você vai fazer a transcrição do elétron da camadazinha anterior, do subnível anterior, para o subnível mais exterior. Então, o correto vai ser 4s1 e 3d5. O correto do cromo vai ser esse de baixo, o mais estável. Ok? Aí a questão fala aqui, ó. Construa a configuração eletrônica para os elementos cálcio e cromo, justificando as diferenças existentes. A diferença é o seguinte, a diferença é que o cálcio termina em subnível S, logo a gente entende que ele é um elemento químico representativo. E o cromo termina no subnível 3D5, então a gente já sabe que ele é um metal de transição. Então a diferença é essa, ok? No momento que a gente faz a distribuição eletrônica e a gente percebe que terminou em S, representativo. Terminou em P, representativo. Terminou em D, metal de transição. Certo? Então, a diferença entre eles é essa. E também que um vai estar no quarto período, que o cálcio vai estar no quarto período. E, deixa eu ver, o cromo também vai estar no quarto período, né? Que é 4s1, também vai estar no quarto período. Então, não é diferente. Aí ele fala, explique a que família esses elementos pertencem. Aí a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica de todos eles. No caso, já fizemos do cálcio e do cromo. Então, o cálcio, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, logo ele está na família 2. Ele vai estar no grupo 2. No grupo 2. O cromo, ele vai estar com... Cadê? Ele termina em D5. Então, se ele termina em D5, a gente tem que fazer aquele cálculozinho na tabela periódica. Eu tenho alcalinos terrosos, aí tem a primeira família dos metais, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então, ele vai estar nessa quinta famíliazinha aqui. Porque D5 ele vai estar na quinta família dos metais de transição. Então, família 1, família 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o cromo vai estar no grupo 7. No grupo 7. O ferro, vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Ele é 26 elétrons, então vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aí dá 20, 4s2, aí vem 3d6. 3d6. Então, se o cromo estava no grupo 5, o ferro vai estar no 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, contando os grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8. Então, ferro vai estar no grupo 8. E falta qual agora? Falta o zinco. Zinco tem número atômico 30, então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aí formou 20. Depois vem 3d10. 3d10. Então, o zinco vai ser também um elemento de transição. Então, a gente contou aqui, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o zinco ele vai estar no grupo 10 aqui dos elementos de transição. Então, somado com mais 2 dos alcalinos e alcalinos terrosos, vai ser 12. Então, ele está no grupo 12. Ele vai estar no grupo 12. É isso. Teve mais algum, gente? Teve o magnésio, né? Ixi, tem o magnésio. Então, vamos lá, fazer o magnésio. O magnésio, ele tem número atômico, cadê? 20. Ele tem número atômico 20. Então, ele vai ficar 20 não, magnésio tem número atômico 12. Eu coloquei errado aqui, ó. Magnésio é número atômico 12, gente. Bem que eu vi que estava errado, que é 12, viu? Então, magnésio tem número atômico 12, então vai ficar 1s2, 2s2. Se não aprender a distribuição, não aprende mais, né, Kessia? Tá certa. Então, já a gente foi 1s2, 2s2, 2p6, já se foram 10, e aí vai ficar 3s2, 12. Então, perceba que na camada de valência do magnésio tem 2 elétrons, então ele está no grupo 2. No grupo 2. Só que ele está no terceiro período e o cálcio vai estar no quarto período. A diferença é essa. É isso. Então, essa aqui era uma questão aberta. Realmente não tinha alternativas, né? Porque ela é aberta. Então, é isso. Eu gosto de colocar de vez em quando umas questões abertas, porque com as questões abertas, a gente entende a interpretação da questão. A gente entende muito melhor. Questão 3. Ou questão 4. Vamos lá. Identifique a alternativa que a configuração eletrônica da espécie química representada em seu estado fundamental é dada por... ele tem o argônio como gás cerne, depois vem 4s2, 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, então 3D10, e ele não tem a camada P. Então, como essa camada P está vazia, possa ser que ele perdeu o elétron, então pode ser que seja um cátion, tá bom? Porque a camada P está mostrando ali, está mostrando ela vazia, possa ser que ele perdeu o elétron ali, então a gente não se sabe. Vamos entender isso aqui, essa questão. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender qual é a configuração eletrônica do argônio. A questão não mostra, mas deveria, mas eu tenho anotado aqui. O argônio ele tem... Cadê? 18. Ele é 18. 18. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Vai ficar 10, 18. Pronto, a configuração eletrônica do argônio é essa. E aí acrescento o 4s2 aqui, mais o 3d10, não é isso? Beleza. Vamos às análises. Se nós juntarmos o argônio, que vai dar 18 elétrons, né? Mais 2 do 4s2, mais 2 elétrons do 4s2, e juntar 10 do 3d10, vai dar um total de 18, 20 e 30 elétrons. 30 elétrons, correto? Só que perceba aqui comigo que esse elemento ele está indo até o quarto período. Então, quarto período, primeiro período, segundo período, terceiro período e quarto período. Se nós fizermos a análise... Opa, misericórdia. Cadê? Deixa eu apagar esse risco que eu fiz aqui. Se nós fizermos a análisezinha aqui, teria que ter 30 elétrons. Então, deixa eu pegar o laser, fica melhor. Eu tenho 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Seria o germânio, certo? Seria o germânio. Só que o germânio, ele tem que terminar em P. Então a gente faz uma análise. Poxa, o germânio ele tem que terminar em P. Então o que é que acontece? Tá terminando em P porque essa área aqui está dando pra gente que são elementos de transição e termina todos em P, essa área toda aqui. Beleza. Só que o germânio que tem aqui nas alternativas está dizendo que ele perdeu 2 elétrons, então não seria 30, seria 28. E nosso cálculo aqui está dando 30 elétrons, ok? Então a gente faz qual ideia? Isso aqui é interpretação, tá, gente? A gente entende que é um elemento que está no quarto período. Então o que é que acontece? A gente entende que o germânio, a gente tem 30 elétrons, e o germânio aqui deu quanto, gente? Eu perdi as contas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Cairia no zinco. Mil perdões. Cairia no zinco. Só que o zinco aqui ele teria que terminar em D. E a gente percebe que termina em P. Então teria que ser um elemento de transição. Então, poderia ser o galho ou poderia ser o germânio, constando que eles perderam elétrons. Então, nesse caso, vai ser o germânio, porque se eu somar 2 elétrons aqui, é isso, se eu somar 2 elétrons aqui, vai ter 32. Aí o germânio está perdendo 2. Perceba que o germânio ele tem 32 e está perdendo 2, ficando com 30, que é a quantidade de elétrons que nós calculamos aqui. Então, casa certo aqui com o germânio. A alternativa correta é a letra D. Então, a alternativa correta aqui, ó, é a letra D, porque o germânio tem 32. Só que nosso elemento aqui está perdendo 2 elétrons, né? De maneira, dizendo assim, porque está terminando em P aqui, então ele precisa estar nessa área aqui. Então, entende-se que ele está perdendo 2 elétrons. Então, casa certo aqui com o germânio. Ok? Então, vamos para a próxima. Quinta questão. Quinta questão. Ó, a energia de ionização é uma propriedade periódica muito importante, pois está relacionada com a tendência de um átomo neutro possui de formar um cátion. Observe a tabela, os valores de energia de ionização em kJ por mol. Para determinados elementos químicos, com base nas variações de energia de ionização apresentadas na tabela, analise as afirmativas e marque com V para verdadeira e F para falso. O elemento X é um metal e possui 3 elétrons na sua camada de valência. Vamos lá analisar o elétron X. Perceba que, para tirar o primeiro elétron, eu só gasto 520 kJ por mol. Para tirar o segundo, eu já gasto 7.297 kJ por mol. E para tirar o terceiro, eu vou gastar 11.810. Perceba que o valor de energia de ionização do primeiro elétron por segundo aumenta, ou seja, aumenta muito. Significa que, para tirar quando eu tirei esse primeiro elétron, o elemento ele já ficou estável, porque a diferença de energia de ionização é exorbitante. Então a gente entende o quê? Poxa, se eu estou gastando muita energia para tirar um segundo elétronzinho ali, significa que aquele átomo ele já ficou um pouco estável. Então ele não tem 3 elétrons na sua camada de valência, ele tem 1, no máximo 2. Então essa primeira alternativa aqui é falsa. Y é um metal e possui 2 elétrons na sua camada de valência. Então vamos fazer uma análise. Ó, para vocês verem. Da primeira energia de ionização, que é 900, está aumentando bem pouco para a segunda. Então a gente percebe o quê? Que realmente ele perdeu um elétron. E aí para perder o segundo elétron não precisa gastar tanta energia quanto gastou
o de X aqui. Perceba que o aumento aqui é muito grande. Então, significa que quando tirou o primeiro elétron, ele já ficou estável. Já em Y, não. Foi de 900 só para 1.700. Então, a gente entende o quê? A gente entende que a distância não é muito grande. Então, provavelmente, ele deve ter 2 elétrons na camada de valência. Até porque, para a terceira energia de ionização, opa, aqui vai para 14.000, aumenta muito. Então, ele já ficou estável aqui, ó, na segunda energia de ionização. Então, essa segunda proposição aqui ela é verdadeira. Terceira. X pertence ao grupo 1 e Y pertence ao grupo 2 na tabela periódica, formando com enxofre substâncias moleculares, respectivamente, X2S e YS. Vamos ver? Olha só. O elemento 1, não é isso? Isso. O elemento X, a gente viu que ele tem tendência a perder apenas um elétron. Se ele tem tendência a perder apenas um elétron, ele está no grupo 1, verdadeiro. Y tem tendência a perder 2 elétrons. Então, a gente viu aqui, ó, ele perde a primeira, energia baixa ainda, perde a segunda, energia baixa ainda, na terceira ele não tem como perder mais porque ele já está estável. Então, provavelmente ele tem tendência a perder 2 elétrons. Então, ele realmente está no grupo 2. Isso aqui vai ser verdadeiro. Formando com o enxofre substância molecular, respectivamente, X2S, ou seja, eu preciso de 2 elementos de X para para estabilizar o enxofre, e Y, eu preciso de um só. Enxofre está na família 6. Família 6 tem tendência a pegar 2 elétrons. Então, se o Y está no grupo 2, tem tendência a perder 2, o enxofre tem tendência a ganhar 2, então bate certo. Se o X está no grupo 1, ele tem tendência a perder um só, o enxofre tem que ganhar 2, então eu preciso de 2 elementos X para estabilizar o enxofre. Então, essa aqui também é verdadeira. E a última, se X e Y pertencem ao mesmo período da tabela periódica, com ambos no estado neutro, Y possui o raio maior que X. Então, vamos lá, ele está dizendo que Y, que está no grupo 2, tem um raio atômico maior que X, que tem um número atômico 1, que tem um só elétron na camada de valência, né? Não é nenhum número atômico. E o raio atômico, a gente viu que cresce como? Cresce da direita para a esquerda. Ele está dizendo que os dois estão no mesmo período, então a gente tem que analisar dentro do período. Quem está no 2 vem antes. Então, olha só, cresce assim. Logo, X vai ter o átomo muito maior, né? O raio atômico muito maior que Y. Então, isso aqui é falso. Y não vai ter o raio maior. Quem vai ter aí é X. Então, vai ficar Fe, VV, Fe. Então, a alternativa correta é letra E. Alguma dúvida? Beleza, então vamos para frente. Questão 6. Questão 6, vamos lá. Considere os elementos K, potássio, cobalto, arsênio, astato e bromo, todos localizados no quarto período da classificação periódica. Qual elemento de maior densidade e o elemento mais eletronegativo são, respectivamente? Como é que vocês faziam essa análise? Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Potássio está na família 1, não é isso? Bromo vai estar lá na família dos halogênios. O AS vai estar basicamente na família duas anteriores a do bromo. E o cobalto vai estar nos metais de transição, lá no meio. Cobalto é um metal de transição, vai estar lá no meio. A densidade na tabela periódica, ela cresce das extremidades até o centro. A densidade na tabela periódica, ela cresce das extremidades para o centro. Então, fazendo a análise, o elemento químico que tem a maior densidade, nesse caso, vai ser o cobalto. Então, ou é letra B, ou é letra D, ou é letra E. Aí ele fala o quê? E o elemento mais eletronegativo. O elemento mais eletronegativo, dentro de um mesmo período, a gente sabe que é sempre os halogênios, porque a eletronegatividade cresce da esquerda para a
A gente sabe que os halogênios são os elementos químicos mais eletronegativos. Inclusive o flúor, que é o elemento que está acima do bromo, se eu não me engano, é 2 acima do bromo, é o elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica. Então, sobra para nós a alternativa B. O cobalto é o mais denso e o bromo é o mais eletronegativo. Sétimo. O ano de 2019 foi instituído pela Associação Geral das Nações Unidas e a Unesco como o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Para comemorar esse evento, o Cefet-MG, campus de Belo Horizonte, apresenta em suas janelas as exposições dos elementos químicos juntos formam a tabela periódica. A respeito da organização periódica, é correto afirmar que os elementos de um mesmo período têm as propriedades químicas e físicas semelhantes? Falso. O que faz os elementos químicos ter as propriedades químicas e físicas semelhantes são as famílias, não os períodos, tá bom? O período é o que? Só mostra a quantidade a mesma quantidade de níveis que o elemento tem. Se perguntasse entre o potássio e o bromo, qual seria a maior densidade? Vamos lá. Entre o potássio e o bromo seria um pouco complicado da gente falar. Por quê? Porque ambos estão nas extremidades, então provavelmente as densidades deles seriam parecidas. Aí aqui a questão teria que dar um pouco mais de dado pra gente poder fazer o cálculo. Então a letra A aqui é falsa, né, gente? Porque o que demonstra as mesmas propriedades químicas e físicas são as famílias e não os períodos. Os períodos é só para dizer a quantidade de camada que cada elemento químico tem. B. A tabela atual são dispostos em ordem crescente de massa atômica. Falso. A tabela ela é disposta em ordem crescente de número atômico. Antes era até de massa atômica, mas aí Moseley fez o conserto e aí ele colocou em número atômico. Quando era feita por Dmitry Mendeleev, era por massa, mas aí Moseley fez uma reestruturaçãozinha e aí colocou por número atômico. C. Cadê? C. Da família dos halogênios pode ser representada por NS2, NP5 na camada de valência. Correto. Todos os halogênios ele vai ter uma camada S2 e P5 na sua camada de valência. Então, o número aqui eu não sei, pode ser que seja na sexta camada, na sétima, na oitava, mas sempre vai ser nesse esquema, porque quando somar 5 mais 7 vai dar 7 elétrons, e aí a gente sabe que tem 7 elétrons na camada de valência. Então, correto é a letra C. Oitava. Foram quantas questões que eu botei nessa lista? Só para 11, 14, 15 questões. É pequenininha. Das distribuições eletrônicas, a gente tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, 5 distribuições eletrônicas. Ele quer incorreta, ok? Ele quer incorreta. Vamos lá. A distribuição 1 refere-se ao metal alcalino do primeiro elemento. Beleza. A camada de valência dele é essa. Na camada de valência eu tenho um elétron, então real, ele é um metal alcalino, mas ele não está no primeiro período, ele está no terceiro período. Então, a incorreta já é essa de cara, a letra A. Já é a letra A de cara. Nono. Vamos lá. A figura a seguir ilustra uma molécula da água e o compartilhamento de elétrons entre seus átomos para formar as ligações. A polaridade da ligação covalente indica a distribuição de cargas sobre os átomos de uma molécula. Nessa representação, nota-se a formação de polos positivos e negativos sobre o átomo, o que torna a molécula polar. A propriedade capaz de explicar a formação de polos na molécula representada é: então, o que faz a gente identificar uma molécula como polar ou apolar é a diferença de eletronegatividade. Aquele elemento que for
mais eletronegativo, ele vai ficar com polozinho negativo. E o que for mais eletropositivo vai ficar com dipolozinho positivo. Então, o que é capaz de formar esses polos são a eletronegatividade, letra B. 10. Questão 10. No planeta B, possui uma tabela periódica, sendo que uma parte dela está representada abaixo. As propriedades periódicas do planeta B seguem a mesma tendência observada na da Terra. Com base nas informações acima, analise as proposições. Aí ele fala, o elemento... Vixe, eu acho que cortou aqui alguma coisa. Vocês estão com a lista aí na mão? Vixe, pior que... Eu tô com o celular aqui como webcam. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp, que tem lá no grupo. Espera aí um pouquinho. Cadê o grupo? Grupo, lista de classificação. Cadê? Questão 10. Aqui. Questão 10. Aqui. Oxe, na hora que eu trouxe para o PowerPoint deve ter... Aqui o elemento Z possui raio atômico maior que o elemento Q. A ordem de eletronegatividade do segundo período é Z é menor que A, que é menor que D. Terceiro, o elemento L possui eletronegatividade maior que T. E o raio atômico nessa parte da tabela é o de Q. E o elemento X é menos denso que o eletronegativo, é menos eletronegativo que T. Pronto, achei aqui. Dá pra gente se virar agora. Pronto, consertei aqui. Vamos lá, olha só. Ele diz que, no primeira proposição, ele diz que o elemento Z possui raio atômico maior que Q. Galera, o raio atômico, na nossa tabela periódica, ela cresce assim e assim. Perdão. Eu estou confundindo com a eletronegatividade. Cadê a borracha? Ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, analisando, ele fala que Z tem um raio atômico maior, só que Z está acima de Q. Então, está errado. Q tem um raio atômico maior. Então, essa primeira proposição aqui é falsa. Na 2, ele fala, a ordem de eletronegatividade do segundo período é Z é menor que A, que é menor que D. Então, está correta, né? Porque a eletronegatividade cresce assim. Então, Z é menor que A, que é menor que D. Então, essa segunda proposição aqui, ela está verdadeira. 3. O elemento L possui uma eletronegatividade maior que T. Ele está dizendo que L tem eletronegatividade maior que P. Falso, porque a eletronegatividade cresce de baixo para cima. Então, terceira proposição é falsa. 4. O maior raio atômico nessa parte da tabela periódica é de Q. Então, ele fala que o maior raio atômico é de Q. Então, vamos ver. Raio atômico, a gente sabe que cresce da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, o maior raio atômico é de Q. Então, verdadeiro também. 5. O elemento X é menos eletronegativo que P. Verdadeiro, porque o X está aqui e T está aqui. E a eletronegatividade cresce assim no mesmo período. Então, verdadeiro. Então, analisando aqui, apenas a 2, a 4 e a 5 são verdadeiras. Então, letra B? É isso mesmo? 2, 4, não, letra A. 2, 4 e 5 são verdadeiras. Então, a alternativa correta é a letra A. Questão da FUVEST.
O quadrinho a seguir mostra uma paródia entre situações cotidianas e descobertas científicas. Quais feitos científicos Mendeleev e Watson e Crick e Thomson estão relacionadas ao quadrinho? Então, olha só. Perceba aqui no quadrinho que a gente tem, ó, no jantar dos cientistas, Mendeleev pôs a mesa e definiu o lugar de cada um. Mendeleev decidiu o lugar de cada um da tabela periódica, né? Então, Mendeleev ele tem a compreensão da tabela periódica. Tudo bem? Aqui já é esse Watson e Crick já é de biologia, né? Que ele fala aqui, ó, o Watson e Crick levaram o prato principal. Perceba que ele faz uma sopinha de letra. Aí tem aqui, né, adenina com a timina, guanina com a citosina e vice-versa. Isso aí vocês entendem melhor que eu da biologia. Então, isso aqui é o quê? A descoberta da estrutura do DNA. Thomson serviu a mesa. Perceba que Thomson trouxe um pudim de passas. E o pudim de passas é a descoberta o quê? Dos elétrons, né? A explicação da natureza elétrica da matéria. E aí, aqui tá Marie Curie falando, pudim de passas. Aí tá Einstein falando, esse cara nunca ouviu falar em gotas de chocolate. Então vamos analisar. Olha só. A letra A fala, proposição de um modelo atômico. Mendeleev não propôs modelo atômico. Mendeleev ele organizou os elementos químicos na tabela periódica. Então não tem como ser a letra A. Letra B. Organização dos elementos químicos de uma tabela periódica. Opa, de Mendeleev. Watson e Crick, descoberta da estrutura do DNA. Verdadeiro. E Thomson, proposição de um modelo atômico. Então, a alternativa correta é a letra B. Adorei essa questão. Os diferentes elementos químicos conhecidos na atualidade foram organizados num quadro que levou anos para ser constituído, chamado tabela periódica dos elementos químicos. Nela, os elementos estão posicionados obedecendo uma ordem crescente de número atômico, sendo dispostos em filas horizontais, que são os períodos, e em colunas verticais, que são os grupos. Baseado na sua distribuição eletrônica, é possível localizar qualquer elemento da tabela periódica, determinando seu grupo e seu período. O item indicado na localização correta do átomo de zinco é... Então, vamos lá. Vai ser o zinco 30. E aí a gente vai usar o diagrama de Linus Pauling para poder fazer essa distribuição. Então, vamos lá. O zinco vai ficar 1s2... 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d10. Essa é a distribuição eletrônica do zinco. 10, 20, 30 elétrons. Beleza, ele quer saber o período e quer saber a coluna. A coluna é a família. Ok? Então vamos nós. Período, gente, ó, ele passou no período 1, período 2, período 3 e período 4. Então, período aqui, ó, ele chegou no quarto período. Logo, ele está no quarto período. Então, sobra pra gente ou a letra C ou a letra D. Agora, qual é a coluna? Ou o grupo, ou a família? Lembrem-se comigo. Primeira família, alcalinos. Segunda família, alcalinos terrosos. Aí começa a vir uns elementos de transição. E o 3, como está 3D10, ele vai estar na décima coluna dos elementos de transição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai estar na 10ª coluna dos elementos de transição. Mais duas colunas do alcalino e alcalino terroso vai ser 12. Então, ele vai estar na coluna 12. Então, a alternativa correta, letra C. Ok? Vamos para a próxima. Um aficionado do seriado Teoria da Big Bang Teoria, que tem como principais bordões a palavra bazinga, que é Sheldon, né? Quem assiste aí
Big Bang Teoria, quem fala Bazinga é Sheldon, comprou uma camiseta alusiva a essa palavra com a representação dos seguintes elementos. Então a gente tem aí o bário, o zinco e o galho, né, que dá Bazinga. Em relação a esses elementos químicos, considere as suas afirmações abaixo. 1. O zinco apresenta raio atômico maior que o bário. E aí, o que é que vocês acham? O zinco apresenta número atômico maior que o bário. Incorreta, né, gente? Porque o zinco, ó... Eu nem fiz a distribuição eletrônica, mas se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. O zinco tem um número atômico maior que... o bário tem um número atômico maior que o zinco. Então, obviamente, ele tem mais camadas. Então, o raio atômico do zinco vai ser menor que o do bário, não maior. Então, essa primeira proposição que ela é falsa. Se vocês quiserem até fazer a distribuição eletrônica para vocês entenderem o tamanho do raio atômico, vocês podem fazer também tranquilamente, que aí vocês vão contactar isso. O segundo, ele fala: o zinco 2+, e o galho 3+, são isoeletrônicos. Então, olha só. O bário, ele tem 56... Não, é o zinco e o galho, né? O zinco tem 30 elétrons. Só que quando ele fica 2+, ele perde 2. Então, ele foi para quanto? Para 28 elétrons. E o galho 3+, ele perdeu 3 elétrons. Então, era 31, perdeu 3, também vai para 28. Então, se ele tem as mesmas quantidades de elétrons, eles são isoeletrônicos. Então, essa segunda proposição é verdadeira. E a terceira, ele fala: o bário é o elemento que apresenta menor potencial de ionização. Então, vamos lá. Como o bário aqui entre os três é o que tem o maior raio, logo ele tem a menor potencial de ionização. Então, é verdadeiro. Verdadeiro. Então, apenas 2 e 3 são verdadeiros. Letra D. Ok? Vamos lá. Recentemente, 4 novos elementos químicos foram incorporados à tabela periódica, sendo representados por UUT, UUP, UUS e UUO. Na tabela de hoje ele já tem nomes, viu? É o tecnésio, tem outros lá. Orgêncio, se eu não me engano. Dentre esses elementos, aquele que apresenta maior energia de ionização é... Gente, energia de ionização, ela cresce da esquerda para a direita. Então, analisando aqui, ó, entre o UTT, o UPP, o UPP, o US e o UO, o que está mais à direita é o UO, que é o 118. Logo, ele vai ter a maior energia de ionização. Então, correto aqui é a letra D. Beleza? E a última? É a última? É a última. Vamos lá. A tabela periódica é uma ferramenta muito útil para os químicos, embora ela tenha sido pensada há mais de séculos atrás. Sobre a organização sistemática dos elementos, é verdadeiro afirmar. Letra A. Os elementos de um mesmo grupo apresentam propriedades químicas semelhantes, no entanto, o número de elétrons na camada de valência do átomo de um mesmo grupo sempre sofre variação. Ele tem as mesmas propriedades químicas, verdadeiro, só que o número de elétrons também são iguais. Então, por isso que ela é falsa, não é a letra A. Os metais são elementos apresentados em todas as colunas da tabela periódica. Falso. Os metais têm os metais de transição e tem poucos metais junto com alguns representativos e tem metal na família 1 e 2, mas não está em todas as famílias, tanto que os halogênios eles só têm a metais. Então, falso. C. Todos os gases nobres estão descritos em um único período da tabela periódica. Falso. Os gases nobres estão em uma mesma coluna ou um mesmo grupo. Período não. D. A tabela periódica atual ordena os elementos em ordem crescente de número atômico. Verdadeiro. Letra D.
Letra E. O raio atômico é uma propriedade periódica que indica que quanto mais elétrons presentes no átomo, maior ele será. Não. Quanto mais períodos o átomo tiver, maior ele será. Mais elétrons, não. E aí acabamos a lista. Finalizamos a listinha.